Natri non siamo più italiani, siamo brasiliani. Nós não somos mais italianos, nós somos brasileiros. 私は1955年1月、ブラジル生まれでアマゾン移民としてブラジルに到着いたしました。Vi kan ju också pladdra kasta den och pladdra hit. Att se kein Sön, vi kan ju göra arbete hit. Det vet jag inte här. Então essa é a nossa língua mãe, a nossa língua materna. Ahla usahla, para casar. As capacidades que diferenciam o Homo sapiens das outras espécies permitiram que pudéssemos explorar outras regiões do planeta. Essa exploração levou à formação de povos diversos e até hoje a imigração faz parte da nossa sociedade, seja para fins de evolução pessoal enquanto indivíduo ou como meio de sobrevivência de um determinado povo. Primeiro, é importante lembrar que houve imigração desde o começo do Brasil colonial, ou seja, a imigração primeiro de portugueses, depois de africanos, numa situação forçada de escravidão. E depois disso, começou a imigração do jeito que pensamos hoje em dia, né? Mais ou menos imigração livre para o Brasil. As migrações livres no Brasil, elas começaram a partir do século XIX. O Brasil tem o primeiro decreto de abertura dos portos para que trabalhadores livres, que não os escravos, né, viessem ao Brasil. Mas é sobretudo no final do século XIX e início do século XX que o Brasil começa a receber os chamados primeiros fluxos migratórios, né? Durante o século XIX, houve imigrações, especialmente da Europa Central para o Brasil, especialmente para o sul do país. E eles foram trazidos ao Brasil pelo imperador, naquela época, em parte para criar pequenas propriedades de agricultura e em parte para começar a europeizar o país. E essa ideia virou, eventualmente, o projeto de branqueamento no Brasil. E aí começa a vir para cá uma leva, né, dentro desse processo de querer embranquecer o Brasil, começam a trazer uma leva de imigrantes aí não forçados. Muitos deles eram atraídos para cá, tinham propagandas do governo para trazer, porque a Europa estavam em lugares de muita movimentação para a guerra, então muita gente queria sair de lá e queria vir para o outro lado do mundo, onde estava mais tranquilo em relação a esse processo de guerras aí que a gente teve na Europa, né? Na Primeira, Segunda Grande Guerra. Então, muita gente vem para cá para ter essa esperança. Então, ele é chamado, atraído pelo governo brasileiro para poder embranquecer o Brasil. E chegando aqui, eles vão ter direitos que os negros que já estavam aqui nunca tiveram. Ou seja, há uma hierarquia racista, né, onde pessoas consideradas menos negras ou não negras têm uma posição em cima das pessoas consideradas negras. Né? Esse conhecimento também de transformar o minério de ferro em ferramenta, né, que é a metalurgia, também é um legado trazido por esses povos africanos. E o epistemicídio, né, dentro desse racismo estrutural que a gente tem no Brasil, ele vai apagar isso. Nos livros de história, quando você vai ver falar sobre os negros, primeiro que já os coloca sempre na condição de escravos. E a gente fala, não, eles não eram escravos, eles foram escravizados. Isso faz toda a diferença, né? E quando eles foram escravizados, foi por causa desse conhecimento. A partir dessa visão de embranquecimento da população, as políticas de incentivo à emigração se ampliaram e alcançaram também a comunidade japonesa. Estima-se que em 1917 o número de famílias japonesas imigrantes chegava a mais de 1.000. Mas muitas foram as dificuldades enfrentadas por esses povos.
14 anos de idade. Ela saiu no Japão em 1954, em dezembro. Cheguei no Brasil em janeiro de 1955. Desembarquei de navio o Belém do Pará. Aí fiquei mais ou menos uns 4 meses. Aí a nossa família mudou para Monte Alegre do Pará. Que lá no Monte Alegre tinha uns imigrantes japoneses, mais ou menos, tinha mais de 200 famílias, né? Meus avós vieram aqui mais ou menos na década de 50, e aí eles vieram com os barcos, né? Até, assim, nos nossos restaurantes, a gente tinha a primeira embarcação que veio para o Brasil foi Caçato Maru, e aí tem Brasil Maru e América Maru. Então, meus avós vieram no Brasil Maru e América Maru, aqui para o Brasil. Aí eles foram trabalhar na agricultura e e aí meus pais nasceram aqui, meus tios todos nasceram aqui, mas sempre foram criados na cultura japonesa. O meu pai tinha uma fábrica de óleo de comida, óleo de canola, né? Ele tinha fábrica de óleo de canola, mas entrou uma empresa grande, aí a fábrica do meu pai faliu, né? Faliu aí que não teve jeito para levantar. Aí o governo japonês que estava falando que não, o Brasil é bom, aí na época o Japão estava despachando muito para o imigrante para Brasil, Paraguai, Argentina, né? E saía muito. Os meus avós, eles vieram de famílias que eram agricultores no Japão. Então, eles vieram para cá com uma promessa de que aqui seria um Eldorado, né? E aí, quando eles chegaram aqui, também acharam que ia ser mais tranquilo, mas só que tiveram que trabalhar muito, né? Eles começaram a trabalhar com agricultura e não tinha nada, né? Eles não tinham nada, então eles não sabiam falar português direito. Essa combinação de fatores fez com que os imigrantes olhassem o Brasil como um novo lugar de oportunidades para construir seus projetos migratórios e ter a garantia de tentar mobilidade social, recuperar um capital de classe, ou seja, aí as motivações são as mais diversas possíveis, né? Então, isso explica um pouco os fatores que levaram os imigrantes a virem ao Brasil buscarem melhores oportunidades de vida, né? Melhor oportunidade de crescimento econômico. O Brasil era o país das oportunidades, né? Tinha um mundo para explorar. Você tinha, inclusive, territórios para explorar, né? Você saía de Rio, da São Paulo, enfim, do litoral, você tinha o interior inteiro. E é impressionante quando você vai para o interior, você vai para Mato Grosso, Acre, Amazonas, você encontra os árabes lá. Eles fizeram exatamente esse caminho. Nós estamos 152 anos no Brasil. Então, quem veio primeiro de uma região chamada Pomerânia, um estado independente da Europa, foi meu trisavô e o meu bisavô em 1868. Houve um convite, então, do governo brasileiro, com cartazes, venham para o Brasil. Lá tem uma terra própria, plana, fértil e barata. Poxa, então foi uma luz no fundo do túnel, um sonho, e eles vieram para cá. Só que, chegando aqui, não era tudo aquilo que foi prometido nesses cartazes, nessas propagandas lá na Europa. Isso deve ter sido uma aventura, assim, para nós hoje, quase inimaginável, ou se, para a gente imaginar como é que era, assim, nos dias atuais, imagina os sírios, há 5 anos atrás, ou os venezuelanos há 2, 3 anos atrás, tipo, saindo, assim, do país, uma corrente humana saindo do país. Mais ou menos assim era quando meus antepassados saíram da Europa. Desculpa um pouco, mas
quando a gente pensa assim, realmente é muito difícil. As memórias que eu tenho me foram transmitidas pela minha avó, minha nona, na realidade, né? Ela conviveu muito com eles e ela conta que naquele momento na Itália havia uma pobreza extrema. Além do fato de eles terem vindo para cá, de não ser nada aquilo que prometeram e tal, esses imigrantes passaram por um processo de repressão, tanto japoneses quanto alemães e italianos. Poloneses também passaram, mas dando destaque para os italianos agora, passaram por um processo de repressão no Estado Novo. As pessoas de pele branca, elas já nascem com o nome, né? Eu conheço assim, o nome da minha avó. A partir da minha avó, eu não sei mais, não tem registro. Meus pais, muito idosos, não têm registro, esqueceram, perdi a minha raiz. Então, essa é a grande dificuldade, que quando a gente chega nesse ponto, você tem que começar tudo do zero. Enquanto esses outros grupos de imigrantes, eles já chegam já com alguma base, não é? Com mais acesso à escola, com mais acesso à educação superior, que é um diferencial. Além dos europeus e asiáticos, boa parte dos imigrantes que também veio para o Brasil em busca da promessa de melhores condições de vida foi composta de árabes. Essa denominação inclui falantes de língua árabe de diversas nacionalidades e que aqui no Brasil tiveram sua maioria entre os libaneses e sírios. Esses povos começaram a desembarcar no país no final do século XIX, com grande fluxo migratório registrado no início do século XX. Meu pai, um mascate como era, com mala nas costas e vendendo coisas, armarinhos e objetos de grande estima para o pessoal do interior, foi vender na loja do meu avô, foi onde ele conheceu a minha mãe, e assim se casaram. Enfim, é uma história um pouco típica dos imigrantes árabes que chegaram no Brasil. Atualmente, quase 12 milhões de brasileiros são árabes ou descendentes de países árabes, incluindo Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, Jordânia e outros. Eles se estabeleceram, sobretudo, nas regiões Nordeste e Sudeste do país, e a maioria deles trabalha ainda hoje com o comércio, demonstrando a forte herança dos ancestrais imigrantes. Apenas 0,9% deles se declara islâmico ou muçulmano. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil em 1870. Atualmente, há mais de 30 milhões de brasileiros descendentes de italianos e a maioria deles está presente nas regiões Sudeste e Sul, principalmente em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasato Maru, em Santos, no dia 18 de junho de 1908. 50 anos depois, o número de japoneses e descendentes no país já somava mais de 404 mil pessoas. Atualmente, mais de 2 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil, o que representa a maior comunidade Nikkei fora do Japão. Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil ainda no reinado de Dom Pedro I, estabelecendo-se principalmente no sudeste e sul do país. Nesses locais, eles criaram algumas colônias alemãs, como São Leopoldo, Blumenau, e hoje cerca de 5 milhões de descendentes alemães vivem no Brasil. Provenientes da região localizada no norte da Alemanha e da Polônia, os pomeranos embarcaram para o Brasil pela primeira vez ainda em 1856. Atualmente, cerca de 300 mil descendentes de pomeranos vivem no Brasil, sobretudo nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. É impossível precisar o número de africanos trazidos durante o período do tráfico negreiro que ocorreu no país entre os séculos XVI e XIX. No entanto, admite-se que foram cerca de 4 milhões de pessoas enviadas para o trabalho escravo no Brasil, oriundas de diversas regiões de todo o continente, como Angola, Moçambique e Nigéria.
acho que a língua é bem complicado. Eu acho que a língua é um dos fatores mais difíceis de serem encarados. Acho que hoje em dia enfrentar estereótipo de ser árabe, muçulmano, ou ortodoxo ou católico tem uma nuance diferente. Eu acho que isso também pode causar alguns atritos, enfim, também é diferente. E os italianos, nesse caso, eles passaram por um processo de repressão, especialmente por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, eles foram proibidos de falar a própria língua. O meu nono foi preso por falar a língua dele. Isso é importante dizer. Ele foi preso por falar a língua dele. Um dia na cadeia. Mas pensa o que é isso na cabeça de um imigrante, de um filho de imigrante, que de repente, de uma hora para outra, se vê que não pode falar mais a língua. Mesmo tendo que se adaptar às dificuldades econômicas e até mesmo com a língua portuguesa, essas famílias imigrantes se esforçaram para preservar a cultura de seus países e antepassados. Minha filha até hoje, ela faz comida japonesa, tudo. Eu gosto muito de comida japonesa. Fala com minha filha, sou japonês. Até meu neto também fala japonês. Eu acho que uma das coisas que eu lembro e que mexem comigo são as músicas, são as cançõezinhas, né? Ou Filastroca, que é o nome de uma poesia popular, de um tipo de poesia popular que é sempre falada para as crianças e tal. E lembro das músicas, lembro do sotaque, lembro da língua. Catarinella non la sapeva che la suo santo la era una strega. Un giorno Pierino invece di andare a scuola a imparare a Campilsenda. Questa è la storia di un giovane italiano. Eu me sinto muito orgulhosa dessa cultura. Eu acho que é uma cultura milenar, enfim, e extremamente importante para a história da humanidade, quer dizer, influenciou toda a cultura do Ocidente também. Então, eu acho que isso tem que ser, as pessoas têm que saber isso. As pessoas têm que saber porque tem que saber e reconhecer isso, porque não deixa de ser um modo da gente mostrar que o mundo é um só e que todos viemos de algum lugar com influência de algum outro antecessor, enfim. Meus pais, eles foram criados como se eles fossem japoneses. Então, eles passaram isso para mim também. Para mim e para os meus irmãos, né? Então, a gente sempre foi criado como se fosse japonês. Tanto que na escola, eu e os meus irmãos, a gente sofria muito bullying das pessoas ficarem falando japinha e ficar imitando o formato do nosso olho, fazendo assim, sabe? E dentro de casa, a gente sempre falou em japonês, conversava em japonês para exercitar, né, o idioma. Hoje aqui, em casa, a gente só fala alemão entre nós. Apesar de nós falarmos alemão, eu ainda sei falar o pomerano. O que tinha, sim, é a ideia de manter algumas tradições, claro, manter os costumes. Obviamente, na casa dos meus avós, falávamos árabe, eles falavam árabe, a comida absolutamente típica, fui criada com quibe, esfirra, folha de uva e coalhada, enfim, como toda boa comida árabe, inclusive, né? Costumes, sim, se juntavam em clubes, né? Então a comunidade se juntou em clubes, e nesses clubes, além de fazer, de comemorar as festas brasileiras, também se comemoravam festas árabes. Então, a gente, aqui na Mina do Veloso, a gente mostra todo esse protagonismo dos povos africanos na extração do ouro. E aqui fica fácil da gente mostrar isso, porque tem a galeria subterrânea, todas as estruturas estão acessíveis aqui no bairro ainda, então a gente consegue mostrar, né, assim, materialmente,
esse conhecimento que ficou aqui para a gente. Além da tecnologia da mineração, eles deixam aqui também a tecnologia da metalurgia, porque as ferramentas, a gente tem algumas amostras aqui de ferramentas feitas há 200, 250 anos atrás e que estão em perfeito estado. Não é uma troca de experiência aqui que a gente faz com os turistas. A gente mostra o nosso dia a dia aqui. Então, a gente faz uma visita guiada. A gente, então, fala sobre a nossa história, de onde que a gente veio, por que a gente veio. Explico em Chaimel essas casas. E depois vende alguns produtos também. Então, com esse turismo, eu vejo um grande potencial para preservar a nosso pequeno sítio aqui. Então, se não fosse talvez o turismo, eu nem ia mais preservar tanto a nossa história aqui. Essa é a função da Mina do Pelouro. É de falar primeiro com o nosso povo da nossa capacidade. E aí, a partir do momento que eles estiverem empoderados, de saber quem que eram esses antepassados deles, esses antepassados mais longínquos, né? Porque a gente tem os nossos ancestrais palpáveis aqui, que estão aqui, que construíram o nosso bairro, construíram a nossa cidade, que tem mão deles ali também, que a gente mostra a importância. Então, mostra toda essa cadeia de importância dos nossos ancestrais, para que a pessoa se sinta também empoderada e vá buscar seu espaço, sabe? Essa preservação da cultura é vista como uma forma de manutenção da própria identidade e de combate ao preconceito que, por vezes, insiste em prevalecer. São várias as iniciativas que buscam quebrar estereótipos e confirmar a contribuição dos países na formação de um Brasil diverso. Eu acho que em diversos pontos esses migrantes respondem por essa nossa brasilidade, né? Eu acho que não só nesses elementos que a gente traz como constitutivos, como, por exemplo, a culinária paulista, que foi absolutamente impactada. Então, se a gente pensar, por exemplo, na presença da massa, né, seja a massa italiana ou a massa oriental, mas que é um elemento novo na nossa culinária, o próprio consumo dos vegetais, que também, enfim, a gente percebe um aumento depois das migrações, as danças. Enfim, eu acho que não só esses elementos que são incorporados, que são visíveis, mas também tudo aquilo que a gente não incorpora, ou tudo aquilo que a gente estranha ainda e que a gente consegue, a partir da percepção dessas diferenças, entender as nossas identidades também. O que é brasilidade exatamente? É muitas coisas. Brasilidade é roda de samba. Brasilidade também é um tipo de sushi feito com manga, né? Brasilidade também é gostar de futebol, mas também brasilidade é odiar de futebol, né? Todos são tipos de brasilidades. O que é interessante é todas essas brasilidades estão acontecendo ao mesmo tempo. Essa construção da identidade brasileira, ela está em processo, né? Sempre vai estar em processo. Nós somos plurais. A própria Constituição traz isso. Nós temos uma identidade que não é uma identidade, mas são inúmeras identidades aí. Os italianos, especialmente esses italianos, mas não apenas, também os italianos do sul da Itália, eles contribuíram com certeza para a formação da cultura, ou das culturas brasileiras. Eu acho que os museus de imigração, não só o nosso, o Brasil tem muitos museus de imigração, o estado de São Paulo tem muitos. Eu acho que eles trazem para o debate justamente a importância de olhar e de abrir as fronteiras para o outro, né? O quanto que os países crescem, o quanto que as sociedades elas se aperfeiçoam conforme esses contatos vão sendo estabelecidos. Reconhecemos que um país forte é um país onde tem espaço para muitos tipos. E eu sei que hoje em dia é um desafio, né? É um desafio. Acho que a gente precisa pensar na inclusão de todos eles.
entender de fato que o Brasil não é uma cultura homogênea e não é uma só língua, não é uma só identidade, mas que é um país continental e plural. Então, o trabalho que a gente faz é, primeiro, de conscientizar da importância das migrações e também colocar as experiências em contato, as experiências do passado, né, uma vez que no passado também houve, né, muitas situações de preconceito, como por exemplo com os italianos, que hoje são super consolidados na nossa história, mas que sofreram muito preconceito quando vieram. Então, colocar essas experiências em contato, eu acho que contribui bastante para essa discussão do combate à xenofobia no Brasil hoje. Eu acho que ambas as culturas, sociedades têm a contribuir entre si. É uma troca muito rica. Eu acho que são dois extremos que, unidos, dão um resultado muito bom. Quando as pessoas sabem o que elas são, de onde vieram, elas dão mais valor assim, à sua própria cultura, né? Justamente para valorizar os nossos antepassados, né? Dentro dessa questão do preconceito, quanto mais você conhece o outro, mais você respeita o outro e mais você entende o outro. Então a gente vê que a gente tem que falar também para essa população que tem acesso, que tem esses privilégios e que às vezes não entende que a luta antirracista, ela é também uma luta de toda a população, não só de nós negros e negras, é uma luta de todos. Então aqui na Minas serve para isso também, para chamar essas pessoas para poder nos ajudar nesse processo de combate ao racismo. Eu acho que quanto mais a gente ampliar o nosso conhecimento, mais a gente vai compreendendo a importância de receber essas pessoas, a importância de ser recebido em outros países também, o quanto que as migrações elas contribuem e enfim, existem dados, existem estatísticas. Eu acho que quanto mais aberto a gente for, melhor para todo mundo.